Se você já advoga há algum tempo e anda com a sensação de que técnica, esforço e dedicação entregam cada vez menos resultado, esse vídeo é para você. E eu vou te provar que o problema não é seu e vou te mostrar um caminho para sair desse ciclo de ineficiência. Hoje, eu vou te mostrar por que a advocacia tradicional paga melhor a quem vive do processo existir do que quem depende dele ser resolvido. E qual é a virada que separa o advogado que cresce do que só envelhece na profissão. Então, esse vídeo é para você, advogado que tem alguns anos de estrada e que está cansado de depender de juiz, de tribunal, de cartório, para poder ganhar a sua própria vida. Mas antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo sobre uma frente de atuação técnica, extrajudicial e escassa. E eu não quero que você perca o caminho que eu vou te desenhar aqui. Existem 3 erros que todos nós advogados cometemos e que mantém mais de 99% da nossa classe completamente estagnada. Mas tem um caminho que é a chave para você entrar nesse pequeno grupo de menos de 1% e é assim que a gente vai organizar esse vídeo. Então são 3 erros e um caminho. Vamos nessa! O erro de número 1 é: o problema não é você, é a arquitetura do sistema. Meus amigos, o judiciário, ele não te quer lá. Ele está colapsado. E agora, com a IA e a velocidade para produzir, para decidir, a sua qualidade técnica, ela já não significa mais nada. Deixa eu te dar um exemplo de como é que as coisas estão funcionando. Eu não sei se você se ligou ainda. Tem uma galera e eles estão fazendo as petições todas baseadas em IA. Mas petições para quem? Para quais clientes? Para uma enxurrada de cliente que vem em massa ao custo mínimozinho. Né? Então ele vem praticamente sem pagar nada e o custo dele para poder gerar aquele trabalho é nenhum, porque ele coloca tudo na IA e vai tudo repetitivo lá pela inteligência artificial. Beleza? Então é assim que ele produz. E aí o que acontece? O judiciário, ele também já se organizou da mesma forma. O judiciário, para dar conta do recado dessa multidão de processos que existe, hoje utiliza a inteligência artificial para também julgar. E aí, olha só isso, e quando eu estou falando de julgar, não é só dar sentença, é para movimentar o processo, inclusive. Então você tem um conjunto de inteligência artificial dando movimento. E aí esse movimento abre para a parte contrária. A parte contrária, por sua vez, como é que a garotada está fazendo, gente? Olha só isso. Ele coloca a IA com o nome do juiz, com uma lista gigante de julgados já proferidos por aquele juiz, e a IA sabe exatamente o que aquele juiz diz, pensa e quer ouvir. E assim ele responde à ação. Volta para o autor, que faz o mesmo. Então veja, o papel do ser humano, a sua qualidade técnica nesse mundo de IA, acabou. Acabou. O judiciário agora, a grande verdade é que ele está sendo, se não, é lógico que não todo, você certamente tem um volume muito grande ainda de processo no teu escritório, mas grande parte dos processos que estão hoje e os que estão começando, eles estão sendo, na verdade, meramente pilotados. Então você tem ali um cavalheiro num volante ou numa rédea, pilotando o que a robozada está fazendo. E isso está acontecendo nas 3 pontas do processo, no autor, no juiz e no réu. O papel do ser humano, ele está cada vez menor nessa história. E eu não estou defendendo que você volte a uma advocacia da idade da pedra, que não utilize a IA, não é nada disso. Pelo contrário, eu sou um árduo defensor e eu utilizo muito a inteligência artificial e ensino meus alunos como também utilizar a inteligência artificial. Mas perceber que aquela atuação dentro do Poder Judiciário, que já era difícil, agora é uma atuação que já não tem mais valor pela tua qualidade técnica, cara, isso não se sustenta. Ou melhor, isso não sustenta uma carreira. Ou melhor, isso não sustenta uma família. E aí, nesse novo mundo, você não precisa ser bom de direito. Basta você ser bom de IA. Basta você ser bom de tecnologia.
Nesse ponto, a sua experiência jurídica, então, ela já não conta e passa a contar muito mais os seus relacionamentos. Quem você conhece, qual é o juiz, qual é o desembargador, qual é o cara do cartório que você conhece, o serventuário. Cara, aí entra num campo meio cinzento. Tá? Bem menos republicano que não é o papo aqui desse vídeo. A ideia nossa aqui é te trazer para a consciência de que continuar tentando fazer o que você fazia há dois anos, eu não estou falando há 10 anos, eu não estou falando de 20 anos atrás, continuar fazendo o que você fazia há 2 anos atrás, nesse novo mundo já não funciona. O erro de número 2 é só dizer que vai sair do contencioso. E é isso mesmo, é só dizer. Se você começa a dizer, não, eu vou sair do contencioso, eu vou agora para uma advocacia consultiva, na verdade você está mentindo para si mesmo. Você não vai fazer. Por que você não vai fazer? Porque, primeiro, não existe advocacia consultiva que só a área em si ela seja incrível. Holding familiar, por exemplo, é incrível. Eu já ensinei holding familiar para umas 200 mil pessoas. Isso dá, cara, olha só, isso dá uns 20% de toda a advocacia do Brasil. E por que só tem umas 2 mil pessoas que realmente estão ganhando dinheiro com isso de verdade? Se holding familiar é tão incrível assim? Não, porque não é holding familiar que é incrível. Holding familiar é só aprender. As pessoas estão aprendendo. Eu ensinei holding. Isso não significa que a pessoa conseguiu incorporar isso ao seu dia a dia de trabalho. É muito difícil você só dizer que vai ingressar numa área consultiva, numa área de trabalho mais administrativo, tá? Por que é muito difícil? Porque amanhã você vai ter um prazo para cumprir. Amanhã você vai ter que botar o pão em cima da mesa, você vai ter que atender um cliente que não é dessa área, que é do contencioso. Amanhã você vai ter uma audiência para fazer. Amanhã você vai ter que despachar com o juiz e vai ter que ir lá no cartório, numa secretaria de uma vara, para poder reclamar que teu processo está parado há mais de um mês sem que tenha movimento nenhum. Então amanhã, mesmo depois que você aprenda algo que seja incrível, supostamente uma área incrível, amanhã você vai ser arrebatado pela dinâmica da verdade, pela dinâmica do cotidiano e pela sua necessidade de colocar o pão em cima da mesa. Então não é a área do direito, é o método que você usa para que essa área consiga ser rentável. E aqui eu começo a abrir para você um pouco de luz, porque não é só o erro, é o erro já entendendo que você precisa de um plano, você precisa de um método para poder sair dessa. Agora, antes da gente te explicar qual é o caminho para sair dessa, eu quero mostrar para você o terceiro erro que você não pode cometer. O terceiro erro é você querer ser um especialista numa matéria da faculdade. O especialista em matéria da faculdade, ele é generalista se enganando. Essa é a grande verdade. Veja, o que eu chamo de especialista em matéria da faculdade? Por exemplo, se você for eu sou um especialista em direito tributário, um especialista em direito de família, um especialista em direito do trabalho, um especialista em direito constitucional. Cara, você não é especialista. Você é um generalista se enganando. O mundo moderno, ele não cabe mais se botar na porta do teu escritório uma placa dizendo assim, criminalista. Não adianta. As pessoas, elas querem poder resolver o problema delas, pelo menos aquilo que realmente paga, ok? Lembra do erro número 1 que eu comentei? Aquele cara que tem um problema comezinho e que a solução dele é baratinha e o advogado sequer cobra para começar e que ele só vai pagar advogado se ganhar. E ele nem paga nada. É a sensação de que não custa para pagar advogado. Esse tipo de solução, cara, tá fora. Porque isso não vai botar pão em cima da tua mesa. Não vai. E esse cara que tá buscando essa soluçãozinha, ele não tá nem aí para a especialidade da pessoa. Ah, não, esse cara é um entendido da área. Tá ótimo. Tá ótimo. Para ele tanto faz, ele não tá pagando, tá? Agora, quando o cliente tem um problema de verdade, quando ele tem uma dor de verdade, ele busca o cara que tem domínio de verdade específico. E o grande lance não é você ser especialista numa matéria da faculdade, no direito a alguma coisa. A sua especialidade tem que ser na solução que resolve algum problema que existe na sociedade. Então o caminho é você identificar um problema ou alguns problemas, ou um conjunto de problemas que você consiga entregar
a solução. E aí você não é mais especialista no direito de alguma coisa, porque só quem está buscando direito de alguma coisa é estudante. O cliente, ele está buscando solução. Então, quando você consegue se tornar o especialista na solução, você começa a ser realmente visto como especialista, procurado como especialista e pago como especialista. Pago como alguém que resolve uma dor muito importante. No meu caso, por exemplo, eu sou um especialista em estruturação patrimonial e de negócios através de holding familiar. Caraca, bicho, olha o quanto específico isso é. Mas entende, o que eu sou especialista? Eu não sou especialista em holding familiar. Holding familiar é minha ferramenta. Sacou isso? Holding familiar é a ferramenta que eu utilizo. Eu sou especialista em estruturação patrimonial de negócios. Por quê? Porque eu sei que as pessoas têm certas dores. Que dores que elas têm, por exemplo? Ela tem a dor de querer evitar o inventário. Ela tem a dor de querer organizar os seus negócios para não ter problema entre os sócios. Ela tem a dor de não querer pagar impostos agora da tributação de dividendos. Ela tem a dor de querer poder receber o dinheiro que ela recebe de aluguel sem pagar tanto imposto. Então ela tem uma série de dores que no momento em que eu resolvo essa dor, inclusive o custo, que não é barato, que é alto, o custo de resolver essa dor, ele é menor do que a existência da dor, menor do que conviver com o problema. Então o que você precisa é focar numa dor e ser especialista em resolver aquela dor. O meu melhor conselho para você é a dor patrimonial, porque quem tem dor patrimonial tem dor que custa dinheiro e, por conseguinte, quando a solução é mais barata do que o custo, ele está disposto a remunerar muito bem. E aqui começa a brilhar para você um método, aqui começa a aparecer na sua frente o que pode ser um plano. E aí eu quero, a partir de agora, abordar esse plano. Então vamos lá, vamos agora tratar desse plano que é a grande saída para a sua carreira não ficar estagnada. Mas antes, se até aqui esse vídeo já fez sentido para você, já fez você enxergar a sua profissão de um jeito diferente, deixa o seu like, isso ajuda o canal a chegar em mais colegas que precisam ouvir isso também. Beleza? Então vamos lá. A partir desse momento, dando like agora nesse vídeo. Meus amigos, a saída é a equação que define o tamanho dos seus honorários. Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela para você. Essa é a equação. Dor vezes domínio vezes método sobre contingente. Pega isso. Dor vezes domínio vezes método dividido pelo contingente. Vamos lá. De que dor a gente está falando? A gente está falando da dor do cliente. Então, se você é capaz de resolver uma dor específica, por exemplo, eu sou capaz de ajudar as famílias a evitar o inventário. Eu sou capaz de ajudar as famílias a preservar o seu legado por muitas gerações. Eu sou capaz de ajudar as famílias a evitar a tributação sobre dividendos. Eu sou capaz de ajudar as famílias, os empresários e as pessoas que têm, por exemplo, imóveis alugados, a pagar menos imposto com a locação de imóveis. E aí tem outros problemas, outras dores que eu consigo resolver através de uma holding familiar. Tá? Então veja, olha quantas dores eu tenho com uma técnica só, resolvendo uma questão, através de uma ferramenta só. Né? Então, eu estou falando do inventário, estou falando de organizar patrimônio, de organizar negócios, eu estou falando de preservação de legado, estou falando de tributação de dividendos e altas rendas, eu estou falando, por exemplo, de locação de bens imóveis, por enquanto 5. Então, olha só, 5 dores que eu não preciso ficar desenvolvendo experiência e estudo sobre 5 coisas diferentes. Então veja, esse é o multiplicador que faz a minha equação crescer. E aí o segundo item é um item que ele, se você tem o domínio de muitas técnicas, o domínio aqui é domínio da técnica. E se você tem o domínio de muitas técnicas, quanto mais técnicas você domina, mais você aumenta o numerador dessa equação. Mas aqui tem uma pegadinha. Quem domina 2 técnicas tem metade da capacidade do cara que domina uma técnica só.
Se você domina 3 técnicas, você tem 1/3 da capacidade de quem domina uma técnica só. E por que isso? Por uma razão simples. Porque o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês vai de 28 a 31 e o ano só tem 365 e a cada 4 anos 366 dias. Você não tem como fabricar mais tempo. E o tempo que você leva para estudar uma coisa só, para ser especialista em uma coisa só, para atuar 10 vezes em uma coisa só, te torna cada vez mais especialista, mais expert, mais entendido naquela coisa, mais autoridade naquela coisa. O meu conselho para você é que você eleja aqui o número 1, apenas um, e seja muito bom nisso. Essa escolha, ela tem que começar e você ir implantando no seu escritório. Então, eu vou começar a implantar no meu escritório a holding familiar. Então, eu vou aprender e vou deixar aqui. E vou alimentar. Cara, só que um cliente daqui pode me pagar 50 mil reais, 60, 100 mil reais. Pô, cara, quantos outros clientes eu preciso ter para poder atingir esses honorários aqui em um mês? Então, se eu consigo pegar um cliente desse aqui no mês, eu consigo não ter outros, abrir mão de outros novos e para tentar captar mais outro, e mais outro, e mais outro. E cada vez mais você vai girando devagar, sem revolução, a sua carreira para um campo que realmente pode te dar mais resultados. O terceiro elemento aqui no numerador e que aumenta, o aumento dele aumenta a tua conta, aumenta os teus honorários, é o método que gera escala e faz o trabalho fluir. Se você só estuda holding familiar, cara, você não tem nada. Você não consegue, com isso, trazer mais clientes. Então, aqui onde eu falo de método que gera escala e faz o trabalho fluir, na verdade é número de clientes, é a quantidade de clientes que você consegue botar para dentro. E não adianta, os clientes não estão passeando pela rua e você vai lá dar uma abraçada nele, lá o capitão gancho nele e traz para dentro do escritório. Não é assim. Também não é com essas técnicazinhas, cara, pueris de marketing digital, de marketing jurídico que você vê pela internet. Esquece. Aqui você precisa começar ou a desenvolver por si, ou a estar dentro de um grupo, dentro de um time que faz isso, tá? Que trabalha nisso todo dia, que é um método de captação de cliente, de fechamento de contrato desenhado especificamente para aquele trabalho, no meu caso, holding familiar. Então, quando você aumenta isso, aumenta o número de clientes e aumenta o teu numerador, faz a tua conta crescer. Por conseguinte, de nada adianta você desenvolver tudo isso numa área que está todo mundo fazendo, que a molecada está fazendo com IA, que está dando entrada em ações por IA. Não adianta. Então, a parte de baixo ali, o que aumenta o teu denominador e faz a tua conta despencar é o contingente de pessoas que também resolvem o problema. É uma defesa que eu faço, e eu posso até brigar com os colegas que atuam, que ensinam grandes técnicas para atuar no Poder Judiciário, mas é o que eu acredito, é a fé que eu tenho. De nada adianta ficar desenvolvendo grandes técnicas para atuar no Poder Judiciário, para atuar no contencioso, para atuar dentro do fórum. Por quê? Porque na hora que você passa do fórum, meu amigo, o contingente é gigante, é uma multidão lá dentro, e por mais que você desenvolva algo que cresça o seu denominador, ainda assim você está disputando o que a gente chama de mar vermelho. Então, eu realmente acredito que não funciona. Eu penso que você tem que buscar aonde tem um contingente melhor, e eu sou suspeitíssimo para falar sobre isso, porque, como eu disse, no Brasil hoje, com muito boa vontade, existem 2.000 profissionais atuando com holding familiar e tem pelo menos 26 milhões de possíveis clientes. Aí essa é uma outra conta que eu faço num outro momento, eu mostro para você. Mas é aqui que entra holding familiar, que eu trabalho, não é qualquer holding familiar, é o jeito de trabalhar holding familiar que eu trabalho com os meus alunos dentro do time Holding Brasil, tá? É através de método. Esse é o caminho, método. E esse método a gente vai construindo por aqui. Por hoje eu fico feliz porque eu consegui mostrar para você que o advogado que é refém do judiciário, ele não está preso por falta de talento, ele está preso porque depende de uma máquina que ele não controla. A saída não é trabalhar mais dentro dela, tá? É construir uma frente que dependa de você e não do sistema. E o primeiro passo dessa virada para entender esse método é entender o que holding familiar realmente é. Porque a maioria erra logo na porta de entrada, achando que é só sobre herança.
Eu gravei um vídeo mostrando por que holding familiar não é planejamento sucessório e por que confundir os dois encolhe os seus honorários. Tá aparecendo aqui na tela, então clica aí e assiste logo na sequência. Meus amigos, meu nome é Márcio Carvalho de Sá e toda semana eu ensino técnicas de holding familiar por aqui, porque holding familiar é método, não é improviso.